Muito bem. Então, hoje nós vamos iniciar e a primeira sequência de módulos que nós vamos ver, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a eletrônica, né? Não vamos entrar ainda nos conceitos, né, e aprendizado da eletrônica. Só vamos entender qual é a importância dela, né, no mundo informatizado. Depois a gente vai entrar com o conceito, né, da eletricidade, energia elétrica, da corrente elétrica, tá? E, se ainda der tempo, né, vamos ver se vai dar tempo nessa aula mesmo, os tipos das correntes elétricas, ok? Então, esses são os tópicos, né, que nós vamos ver, né, nesse dia, beleza? Então, iniciando, gente, de cara vamos falar um pouquinho sobre a eletrônica, né? Nós vamos ter um aprendizado aí de algumas aulas, né? Na verdade, são 8 horas que nós vimos semana passada, e uma delas é a eletrônica básica, né? Vamos ter alguns conceitos, alguns aprendizados, saber testar, né? E para quê, né? Por que a eletrônica, tá? Então, nós, não sei se vocês já tiveram contatos, né? Mas um pouco mais avançados, né? Com a informática, mais avançados voltados para a parte de hardware, né? Quem teve já sabe da importância, né? Mas quem não teve está aqui para ter, né? Então vai entender, né? Que hoje em dia não, desde o princípio, né? Desde do segundo computador que surgiu aí, né? O primeiro ainda ele era meio que mecânico, tá? Do segundo em diante, que é considerado o primeiro computador, quando ele surgiu, ele já era totalmente eletrônico, tá? Então isso foi na década de 40, 50 e até hoje, né? Os computadores são com componentes eletrônicos, tá? Então por isso que nós fazemos esse início pela eletrônica, devido à informática, ela está totalmente relacionada, né, à eletrônica. Então aqui nesse slide fala sobre isso, né? Pessoal, tem gente que está abrindo o microfone, está dando um eco aí. Deixa o microfone desligado, por favor. Aí, conforme eu vou fazer umas perguntas para vocês, vocês podem ligar aí. Beleza? Então, voltando aqui, no decorrer dos anos, né, a eletrônica ela assumiu, né, uma grande importância. E ela foi também evoluindo muito, né? Assim como os componentes de informática, né, e outros componentes relacionados à eletrônica, né, como televisores, rádios, né, todos os equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, eles foram se evoluindo também junto com a eletrônica, né? A eletrônica foi permitindo essa evolução. Foi existindo essa evolução, né? Então, o que acontece? Tudo, eletronicamente falando, né? Eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, tudo está envolvido, né? Tudo está envolvido em torno dela. Tá tudo relacionado com a eletrônica, beleza? Aí o que acontece? Os equipamentos de informática, que é o nosso principal foco, né? Eles nasceram justamente no auge, né, do seu desenvolvimento. Quando iniciou a se desenvolver a eletrônica, ocorreu o quê? Ocorreu também, né, paralelamente, o desenvolvimento dos equipamentos de informática, tá? E, resumidamente, né, aqui está a resposta, né, de a gente fazer esse início pela eletrônica, né? Porque tudo na informática
falando em hardware, né, está baseado na eletrônica, tá? Então, nós temos diversos componentes em um computador e um celular, tá? E todos esses componentes que constituem o aparelho internamente, ou o computador internamente, existe o quê? Igual vocês estão vendo aí, ó, nessas fotos. Existem diversos de componentes eletrônicos juntos, né? Constituindo uma placa, um componente. Tá? Vocês vão aprendendo com o decorrer do curso. Qualquer componente aí da informática, ela está relacionada a componente eletrônico, certo? Então, basicamente, os hardwares de informática, eles são baseados na eletrônica, tá? Essa é a grande importância, né, gente? Grande importância da eletrônica na vida da informática. Então, computadores, impressoras, notebooks, celulares, todos eles têm a sua construção, né? Construção e funcionamento baseados no quê? Na eletrônica. Ok? E aí nas fotos vocês estão vendo, ó, diversos componentes aí, ó, nessas placas, tá? Essas placas é como se fosse uma placa de um computador ou no celular e muitos componentes aí, ó, acoplados na placa, né? Beleza? Então o conhecimento básico, né, nesta área é fundamental, ok? Para que um técnico, né, possa realizar a manutenção desses equipamentos. Ou seja, não quer dizer que vocês vão sempre, né, dar manutenção nos componentes eletrônicos de uma placa, tá? Porque cada vez mais, cada dia mais, essas placas elas diminuem de tamanho, né? Tanto nos computadores como principalmente nos celulares. E essa diminuição vem fazendo com que tudo esteja muito impresso, muito acoplado, muito pequeno nessas placas, né? Dificultando cada vez mais vocês darem uma manutenção num componente eletrônico que está soldado, acoplado na placa, né? Então, assim, cada vez mais se torna mais complicado, né? Mas esse aprendizado faz com que vocês tenham esse conhecimento, né? Tenham essa noção e, dependendo de algumas determinadas situações, consiga fazer um reparo desses, tá? Deixa eu ver só um minutinho, gente. Tem alguém mandando no chat aqui. Não dá para ouvir. Tá conseguindo ouvir agora, Gemos? Tá muito ruim. Tá muito ruim? Deve ser a sua internet, então, não é não? Não tá oscilando, não? Às vezes é Wi-Fi a sua internet. Às vezes você sai do Wi-Fi e entra de novo. Então vamos lá, dando sequência aqui. Então nós já falamos sobre a eletrônica, né, gente? A importância da eletrônica no mundo dos computadores, né? Na parte de hardware. E agora nós vamos estudar um pouquinho, saímos um pouquinho desse assunto de eletrônica, que a gente vai voltar, né? Só que antes de a gente voltar no assunto de eletrônica, nós vamos falar sobre, né, a eletricidade, a energia elétrica, a corrente elétrica, né, e algumas grandezas elétricas, tá? Que essas grandezas elétricas, elas estão envolvidas diretamente com a eletrônica, né, com a parte eletrônica dos computadores e celulares, tá? Então também faz parte também, né, do aprendizado da eletrônica, ok?
Vamos começar falando sobre a eletricidade. Tá? A eletricidade, ela é algo, nós estamos vendo aqui, ó, conjunto de fenômenos naturais, né? Como assim, fenômenos naturais? E que tem o quê? A existência de cargas elétricas, sendo elas estacionárias ou até mesmo em movimento. Tá? Então, olha só que coisa interessante. Então, existe cargas elétricas, elas paradas ou em movimento. E de forma o quê? De forma natural, né? Ou seja, da natureza, né? Não foi o homem quem criou. Então, a eletricidade, ela existe. Ok, gente? É isso que é o detalhe. Aqui embaixo tem exemplos de que o homem utilizou essa eletricidade. O homem utilizou essa eletricidade para inventar uma bateria, né, de carro, uma outra bateria aqui, ó, fazendo com que essas cargas elétricas ela acenda essa lâmpada. Outro exemplo aqui, o homem criou e fez chegar em nossas casas, né, mas ele não criou a eletricidade. Ele usou o princípio da eletricidade para gerar toda essa... Aí, ó. Ok? Então, dando sequência aqui, nós vamos entender agora, né, o que é eletricidade. Beleza? Então, nós temos o átomo. Todo mundo conhece o átomo, né? Eu aprendi, acho que na quinta série. Hoje em dia deve ser bem antes, né? Os meninos são mais espertos hoje. Então, o átomo é tudo que ocupa lugar. Aliás, tudo que ocupa lugar no espaço é a matéria, né? E toda a matéria ela é constituída por... Aqui, ó. Toda matéria é constituída por partículas pequenas, né? Chamadas de átomo. Que o átomo é a menor porção da matéria, né? Então, o que acontece? Vamos dizer que nós temos um material e esse material ocupa um espaço. Então, ali, nesse material, ele é todo constituído por átomos. Tá? E os átomos, que não é visível aos nossos olhos, né? Eles são constituídos por quê? Eles são constituídos por esses caras aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, as partículas subatômicas, né? Em um átomo, ele possui o elétron, o próton e o nêutron. Então, nós temos aqui esse exemplo aqui, essa animação, né? Tá? Isso aqui é um exemplo de um átomo. Toda a matéria ocupa espaço, né? Apalpável. Ela é o quê? Ela é constituída por átomos. E os átomos que estão naquela matéria, eles são carregados por cargas elétricas. Olha só que coisa interessante. Tá? E isso é da natureza, gente. Então, nós temos os elétrons, estão vendo aqui nessa bolotinha preta aqui, ó, eles ficam rodando em torno do próton e do nêutron. Tá? Elas ficam orbitando em volta. Tá? E esse é o átomo. Tá? Então, nós temos elétron, próton e nêutron. Deixa eu só aceitar o Jamerson aqui. Beleza. Vamos ver se melhorou agora para o Jamerson. Jamerson, e aí, melhorou? Tá ouvindo melhor agora, Jamerson? Melhorou, Jamerson? Ok, então, gente. Então, nós temos, igual eu falei com vocês, né? O átomo, ele tá... ele existe, né? Nas matérias, né? Tudo que ocupa espaço. E é constituído pelos átomos, ok?
E o átomo por si, né, ele é constituído por partículas subatômicas. E essas partículas subatômicas, elas são carregadas, né, por cargas elétricas. Então, nós temos o elétron, o próton e o nêutron. Tá? Aí, passando para o próximo slide aqui, nós vamos entender um pouquinho mais. Né? Os átomos, nós sabemos agora que os átomos eles possuem cargas elétricas, né? Constitui o quê? De um núcleo de prótons carregados positivamente. Então, nós temos aqui dentro, ó, o próton. Tá? No seu núcleo, ele tem cargas elétricas positivas. Beleza? E os elétrons, eles têm as cargas negativas, que ficam orbitando em volta do próton. Então, isso aqui é tudo negativo. O elétron tem cargas negativas, ficam girando, né? Ficam orbitando em volta do próton, que está aqui no núcleo. Beleza? E os prótons normalmente permanecem no núcleo. Eles não saem do núcleo. Tá? Mas os elétrons, eles sim, ó, eles podem se mover de átomo para átomo. Eles trocam de lugar, de posição, tá? Permitindo que eles fluam através dos materiais. Olha só que coisa interessante. Então, os elétrons em movimento fazem com que o átomo se movimente, né? Dependendo do material. Olha aqui, ó. Permitindo que eles fluam através do material. Tá? Como assim depende do material? Que tem materiais que conduzem eletricidade. Tá? Igual tá aí falando sobre os metais, né? Tem outros também, nós vamos conversar nas próximas aulas, né? Para entender sobre os condutores. Não é o momento ainda, né? Mas o que está falando aqui é isso. Que o átomo, né? Ele se movimenta, faz com que exista uma movimentação devido ao elétron. Né? O elétron, eles modificam de posição, eles se movimentam de um elétron para outro. Existe essa movimentação dependendo em qual material que eles estão. Tá? Um exemplo é o metal. No metal, os átomos se movimentam, né? Porque o metal ele é um condutor elétrico. Beleza? E aí que ele começa a vir o princípio, né, gente? Aí que vem um princípio na mente de vocês do que nós temos lá nas nossas casas, né? A gente vai chegar nisso aí. Então, agora, só para finalizar essa teoria aí, então nós temos o elétron, que é a carga negativa, que é justamente o responsável pela movimentação das cargas elétricas, né? Fundamental da eletricidade. E estão girando ao redor do núcleo do átomo, né? Em trajetórias concêntricas, denominadas de órbita, né? Ficam orbitando em volta do núcleo do átomo, tá? E no núcleo do átomo, quem que está? O próton, com suas cargas positivas, ok? E também existe o núcleo, é encontrado, desculpa, no núcleo também é encontrado o nêutron, tá? O nêutron ele tem uma carga neutra, né? Que é fundamental da eletricidade, certo? Ou seja, desde esse princípio, né, natural da natureza, né, que é o átomo, né, que possui elétron negativo, próton positivo, e o nêutron, que é uma carga neutra, né, zero, estabilizada. Desde aí até a nossa corrente elétrica, né, vocês vão perceber que existe esse nêutron também. Tá? Então, no seu estado natural, um átomo está sempre em equilíbrio, ou seja, ele fica paralisado com a carga elétrica e a carga positiva equilibrada. Tá? Contém o mesmo número de prótons e elétrons. Tá? Então, fica equilibrada com a mesma quantidade de prótons e elétrons graças ao nêutron. O nêutron tem esse equilíbrio. Certo? Mas, devido a circunstâncias, movimentações, condutor, devido a várias circunstâncias, né? O
o nêutron não consegue manter isso estabilizado. Não conseguindo manter estabilizado, vai causar uma diferença entre elétrons e prótons. E essa diferença, né, que a gente vai aprender daqui a pouco, qual que é o nome, o que é, faz com que haja a movimentação, tá? A movimentação dos elétrons e a movimentação das cargas elétricas. Beleza? Então, é isso tudo que eu passei para vocês é o princípio daquilo que o homem utilizou e criou, né? O princípio natural, né? A eletricidade é isso, então, né? Voltando aqui, né? Só para reforçar, é o conjunto de fenômenos naturais. Essa é a eletricidade, beleza? Aí da eletricidade o homem criou o quê? A energia elétrica, beleza? Então, a energia elétrica ela foi criada com o princípio da eletricidade. Tá bom, gente? Bom, antes de continuar aqui falando sobre a eletricidade, eu quero saber de vocês alguma dúvida sobre a eletricidade? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Até agora está tranquilo, podemos continuar. Tá beleza, gente? Então vamos lá, hein? Ninguém fala Tá nada? tranquilo. Tá tranquilo. Tranquilo? Tá Então vamos tranquilo. lá. Vamos dar continuidade agora para energia elétrica, tá? Então, a energia elétrica é uma forma de energia baseada na geração de, aqui está, ó, diferenças de potencial elétrico. É o famoso, vocês vão ler muito a respeito de, quando forem ler coisas de eletricidade, energia elétrica, né? É o famoso DDP, tá? O DDP, ele é responsável por muita coisa nas grandezas elétricas, tá? Ele é responsável por ativar a função de cada uma delas, o DDP, tá? Então, é diferença de potencial elétrico, o DDP, tá? Então, a princípio, o DDP, ele permite o quê? Ele permite aqui, ó, entre dois pontos, né? Permitem estabelecer uma corrente elétrica. É a primeira grandeza que nós vamos aprender, tá? Então, corrente elétrica, ela é baseada na diferença de potencial, certo? Então, vamos falar um pouquinho mais, vocês vão entender. Mediante o quê? A transformação adequada, é possível obter que tal energia mostre-se em outras formas finais de uso, né? Ou seja, em forma de luz, movimento, calor, né? Segundo elementos da conservação de energia. Então, a partir de agora, através desse DDP, dessa diferença de potencial, que nós acabamos de ver ali na eletricidade, que aqui, ó, que o nêutron, né, ele mantém sempre em equilíbrio as cargas elétricas e os átomos estacionados, né, com a carga elétrica em equilíbrio, certo? Mas existe várias situações que faz com que o mesmo número de prótons e elétrons não se mantenham, né, nos mesmos números, mesmo valor, tá? Fazendo com que os elétrons que estão movimentando nos prótons, eles se movimentem para outros átomos, eles se mexam, né? Não continuem parados. Provoca o quê? O movimento, que é justamente isso, o DDP. É essa movimentação dos elétrons, tá? E aí o que acontece? Fazendo com que exista essa movimentação, essa eletricidade ela vai se movimentar. A eletricidade se movimentando, ela é o quê? Ela é uma corrente elétrica, gente. Então, a corrente elétrica nada mais é do que
a eletricidade em movimento ou a energia elétrica em movimento. Tá? E qual que é a diferença de eletricidade para energia elétrica? A eletricidade é o conjunto, né, de fenômenos naturais. A eletricidade, criada por Deus, né, gente? Não é o homem que criou a eletricidade. A energia elétrica, por si, ela é obtida, energia elétrica, através do quê? Termos elétricas, usinas hidroelétricas, usinas eólicas e usinas termonucleares. Ou seja, tudo criação do homem. Tá? O homem inventou várias maneiras de gerar grande quantidade de eletricidade. Pegou a eletricidade, os princípios de como que ela aumenta e como que ela se movimenta, e dessa forma gerou uma grande quantidade de energia elétrica através dessas usinas, né? E através dessas usinas, essa grande quantidade de energia elétrica que é gerada, ela simplesmente vai alimentar, né, o mundo, certo? Cidades, estados, países. Então, eles utilizaram justamente o princípio, né, das cargas elétricas para elas se aumentarem. Como que elas se aumentam? Atrito, movimento, calor, várias maneiras faz com que essa eletricidade ela se aumente. E com o aumento dela também eles usaram formas de fazer com que ela se movimente. Então, aumentando e se movimentando, distribui essa energia elétrica para todos. Beleza? Então é bem interessante aí, né? Vamos agora só para ter uma passagem, né, de curiosidade, alguns exemplos, né? Termoelétrica, aí mostra para vocês, ó, o processo, né? Passo a passo. Vocês podem perceber, ó, que o processo aí da ideia, ó, é esquentar, justamente, gerar calor, né? O final está aqui, ó, no gerador. Ó. Então, o gerador, junto com essa água, né, aquecida, superaquecida, vai gerar justamente a grande quantidade de energia elétrica. E, por fim, ele está passando aqui, ó, os condutores. Ó. Olha os condutores de alta tensão aqui, ó, grandes condutores, que está indo para distribuição. Beleza? Então é só exemplo mesmo. Tem a foto e tem o processo aqui, né? Como que é gerado a grande quantidade aí de energia elétrica e colocado ela em movimento. Então ela é gerada, a energia elétrica, e transformada em corrente elétrica porque ela está em movimento, né? Aí ela é chamada de corrente elétrica. Olha lá. Exemplo de hidroelétrica. Também tem a mesma situação, né? Olha aqui a água em movimento, ó. Movimento circular. Ela ativa aqui no centro aqui, é um gerador que aí passa para a indústria em si aqui, ó. E aí vai gerar a corrente, né? E aí vai. Então, assim, tudo foram ideias do homem baseados, né, no princípio da eletricidade. Aí, ó, exemplos de eólica, ok? Aí no caso do movimento da hélice, né? Beleza? E exemplo de termonucleares, né? Aí o termonucleares seria a fusão do urânio, né? Gerando calor, fazendo essa fusão desse material químico, né? Aí gera também calor também. Beleza? Então esses são alguns exemplos, né, dessa geração de energia elétrica. Ok? E aí sim, da energia elétrica, né, gente? Existe a corrente elétrica, que é muito importante para nós, né? A corrente elétrica. Ok?
Porque a corrente elétrica, como nós agora sabemos que a energia elétrica é em movimento, então a corrente elétrica em movimento, muita coisa ela faz, né? Um exemplo aqui, ó, essa pilha, por exemplo, ela tem uma carga elétrica dentro dela, acumulada, guardada. E a partir do momento que eu estimulo essa movimentação, olha só para vocês verem aqui. A partir do momento que eu estimulo essa movimentação dessas cargas elétricas, eu estou gerando o quê? Estou gerando uma corrente nela. E essa corrente vai ter alguma utilidade. Nesse exemplo aí, acender a lâmpada, né? Então, a corrente elétrica ela é muito importante e útil para nós. Ok? Então, olha só, corrente elétrica são cargas elétricas negativas, né? Ou elétrons, que nós já aprendemos, que se movem. Eles se movem através do que, gente? Do condutor elétrico. Tá? Devido ao quê? Por que ele se move no condutor elétrico? Aqui, ó, diferença de potencial entre as extremidades, que é o DDP. DDP. Beleza? Então, isso aí é a explicação central, né, da corrente elétrica. Então, normalmente, o condutor é feito, né, de um material metálico, porque possui o que, gente? Uma grande quantidade de elétrons livres. Então, o metal ele é um ótimo condutor devido a isso. Ele já possui uma grande quantidade de elétrons livres e puxam os outros, né? Aqueles que eu estou ativando, né? Colocando, direcionando para o metal. Tá? Aí as cargas elétricas elas se movem através do condutor. Por isso obtemos o quê? Essa movimentação das cargas elétricas, né? E aí temos o que, gente? A corrente elétrica. Beleza? Alguma dúvida aqui, gente? Alguma pergunta? Tranquilo? Não, tranquilo, tranquilo. Quem quiser fazer uma pergunta aí, gente, só abre o microfone aí e pedir o espaço, né, para falar. Então, aqui nós sabemos agora sobre eletricidade, da eletricidade, a geração da energia elétrica, e da energia elétrica, a geração da corrente elétrica, né, que é movimentar aquela grande quantidade de energia elétrica que foi gerada, movimentar para a gente. Aí nós temos a corrente elétrica, né? Então, em nossas casas, está chegando o quê? Corrente elétrica, né? Que vem lá dos grandes geradores de energia. Está chegando em nossas casas a corrente elétrica, tá? Aí eu vou finalizar esse link, vou abrir o outro, para a gente falar sobre o quê? Sobre a corrente elétrica ainda, mas entender que nós temos tipos de corrente elétrica, tá? Nós vamos entender, tá? Não precisa assustar muito não, porque não são muitas não, tá? Nós temos 2 tipos de corrente elétrica, que vai ser muito importante para a gente, tá? Aí nós vamos falar nesse próximo link sobre esses 2 tipos de corrente elétrica, certo? Então vou encerrar aqui agora, já está faltando 1 minuto. Beleza. Daqui a alguns minutinhos aí eu mando lá no grupo novamente o link e a gente volta, tá, galera? Pode tomar um cafezinho lá, uma aguinha. Oh, falou. A gente já volta já. Valeu.